Olá pessoal, que prazer imenso tê-los aqui no nosso canal. E hoje eu quero ler uma reflexão com vocês que está no livro de Gênesis, capítulo 22, versos de 1 em diante, que diz: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque. Seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao local que Deus lhe havia indicado. Você sabe que Deus, ele muitas vezes nos coloca à prova e de diversas maneiras ele testa o nosso coração. Mas vamos ser honestos. A prova que Deus impôs aqui para Abraão foi algo realmente muito pesado. Deus chegou para Abraão e disse: olha, eu quero que você sacrifique o seu único filho, aquele que você ama. Esse detalhe é muito implícito no texto. Como se Deus estivesse dizendo assim: deixa eu testar o valor que você dá para mim. Quem é mais importante? Você, o seu filho ou eu? Eu quero que você sacrifique esta criança para que a sua lealdade, o seu amor seja provado. Então, olha que coisa tão drástica. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a postura de Abraão. Nós não observamos ele questionando, ele chorando ou ele se lamentando. Ele simplesmente, no outro dia, pela manhã, pegou a lenha, pegou a criança, pegou os servos, pegou o jumento e foi embora lá para o Monte Moriá. E a postura de Abraão é uma postura de alguém realmente que não queria de forma alguma entristecer ou de alguma forma questionar a vontade de Deus para aquilo que ele estava colocando sobre a vida dele. E a gente fica pensando assim, mas quanta lealdade, quanta vontade de servir, que disposição para obedecer. Alguns podem até dizer, mas ele era muito subserviente. Mas é que está. Há momentos da nossa vida em que a nossa fé será provada, o nosso coração para com Deus será avaliado. E como isso é triste, porque vivemos numa geração de cristãos tão supérfluos, tão líquidos. Não podem ser maltratados pelo pastor, se é que isso é correto, claro que não, mas acontece. Ou não podem passar por um problema na vida pessoal, no casamento, na saúde. Podem passar por situações onde, às vezes, a pessoa pensa, será que Deus me ama? E muitas vezes são essas situações que geram uma incredulidade, uma dureza de coração tão grande que essa pessoa se dispõe a largar a Deus. E às vezes são situações da vida mesmo, não é nem Deus provando a pessoa. Olha, vou mandar uma provação para o coração daquele homem para avaliar se ele realmente me ama. Não é nem isso, são situações corriqueiras da vida. E muitas vezes nessas situações corriqueiras, muitos daqueles que se dizem servos, muitos daqueles que dizem eu tenho Deus no coração, abandona Deus, vende a sua fé por coisas tão medíocres. Esses são os tempos em que nós vivemos. Mas para Abraão a prova foi realmente complexa. E a gente percebe que ele não questionou, ele foi lá, pegou o filho, colocou no altar, preparou toda a oferenda, e quando ele estendeu a mão, quando ele já ia matando o filho, aparece o cordeiro. E Deus manda um anjo mandar parar aquela situação, porque o coração de Abraão havia sido avaliado e realmente ele era um homem fiel. Ele acreditava tanto em Deus que ele, talvez na cabeça dele, pensasse assim, nem que eu mate meu filho, o meu Deus é poderoso para ressuscitá-lo.
E nós podemos encontrar aqui uma analogia interessante a respeito do que anos e anos mais tarde viria a acontecer. Deus entregou o seu filho, poderemos dizer assim, o Isaac, para ser sacrificado por nós. Olha como isso aqui é interessante. O próprio Isaac levou a lenha. Jesus levou sua cruz. Isaac foi colocado no altar. Jesus foi erguido no altar de sacrifício. Mas a grande diferença é que para Abraão foi um teste, mas para Deus foi uma realidade. Ele entregou o seu filho. E a entrega do seu filho foi o meio pelo qual encontramos a salvação de nossa alma. Quando João Batista foi batizar Jesus, ele disse, olha, eis o Cordeiro de Deus. E isso aqui é interessante, porque nada é por acaso nas Escrituras. O que aconteceu com Abraão, de uma certa maneira, era uma simbologia daquilo que iria acontecer anos mais tarde em prol de nossas vidas. E por causa do sacrifício de Jesus é que eu e você podemos herdar o reino dos céus. Mas a grande lição que realmente fica para nós é o quanto nós podemos nos dispor a sacrificar certas situações da nossa vida para obedecer a Deus. Será que somos capazes de abandonar a bebida por uma vida de intimidade com Deus? Será que somos capazes de abandonar a prostituição por uma intimidade com Deus? Será que somos capazes de abandonar certas amizades, certos relacionamentos em prol de um relacionamento com Deus? Que essa palavra possa nos ensinar que não podemos viver uma vida líquida. Um dia servimos, outro dia não servimos, outro dia temos um coração para Deus, outro dia não temos mais. Porque vai haver um momento em que não teremos mais oportunidade de viver nessa flexibilidade. Ou é ou não é. Ou você sacrifica ou você não sacrifica. Ou você obedece ou você não obedece. Mas entenda que a decisão sempre é nossa. Que possamos seguir o exemplo de Abraão, o homem que não questionava Deus, porque ele de fato confiava em Deus e em tudo aquilo que ele decide e faz em prol de nossas vidas. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Até a próxima.